Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de julho de 2025. A Ucrânia destruiu 4 navios russos no Mar Negro. E vamos ver também a tática da Rússia é o terror para toda a Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, porque aqui você sempre verá a verdade. Convido a todos a darem um like, também compartilharem com suas redes sociais e a fazerem seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Um ataque contra navios russos, são navios de desembarque, aconteceu, eles estavam no Mar Negro, não próximo à costa da Crimeia, e outros 2 que estavam na Crimeia, totalizando 4 unidades de navios de desembarque destruídas. Aí alguns podem pensar, mas são navios de desembarque, não apresentam perigo. Os navios de desembarque hoje, eles são perigosos, porque eles também estão armados. E eles podem fazer bombardeios à distância. Porque os navios de desembarque, atualmente, os modernos navios de desembarque, é o caso desses 4 da Rússia, eles eram também porta-mísseis e poderiam lançar mísseis, como algumas vezes devem tê-lo feito, contra a Ucrânia. Então, o principal alvo da Ucrânia na Crimeia agora foram justamente, acho que devem ser, de uma maneira geral, os navios que carregam mísseis, né? E que podem atingir a costa da Ucrânia ou a Ucrânia em profundidade, como muitos mísseis são lançados, inclusive da Crimeia. E acredito que esses 2 navios eram usados para isso. Não estavam sendo usados para nenhum desembarque de tropas. Os sistemas que permitem, então, o uso de navios para bombardear todo o território ucraniano, eles devem ser alvos prioritários e foram alvos prioritários dessa vez. É claro que os navios com capacidade de desembarque não são menos interessantes. Agora, como esses, além de desembarque, eles também são porta-mísseis, eles foram super interessantes e mais 4 navios entram na contabilidade que a Rússia perdeu. Mas, para garantir que esses navios não tenham capacidade para que cessem todas as conversas sobre desembarque de tropas, esses navios também devem deixar de existir. Então, eles têm que ser atacados, porque eles poderiam, eventualmente, numa incursão futura contra a Ucrânia, ser usados para desembarque de tropas russas, por exemplo, em Odessa. Mas não vai acontecer, eu acho que isso agora ficou muito distante. Mas mesmo que eles não tivessem mísseis, eles deveriam ter sido destruídos de qualquer maneira, como esses 4 foram. Muitos navios vão ao Mar Negro realizar tarefas. E esses outros 2 que estavam no Mar Negro, eles deviam estar em alguma missão, mas foram identificados pelos ucranianos, porque normalmente quando são tarefas, dependendo da tarefa, não sei nem enumerar qual tarefa agora, que a Marinha Russa desce para a sua marinha lá no Mar Negro, eles têm mandado submarinos, porque eles são é mais difícil de identificar o submarino. E eles também podem lançar mísseis. Apesar da Ucrânia já ter afundado um submarino ali na região do Mar Negro, ainda ela tem mais submarinos e acho que não tem uma informação clara, precisa, de quantos submarinos existem ainda. A Ucrânia precisa de forças significativamente maiores da sua marinha do que atualmente ela tem em uso. A Ucrânia praticamente não tem marinha, mas ela sempre tem afundado os navios ou com drones aquáticos ou com mísseis. E os primeiros navios que foram afundados, que o primeiro, aliás, que foi o Moskva, ainda em 2022, ele foi afundado com mísseis Neptuno, que são mísseis ucranianos. Não é porque na época os mísseis americanos, os mísseis ingleses e franceses não poderiam atacar fora do território ucraniano. E como o navio estava em águas territoriais russas,
ele foi afundado com mísseis ucranianos, ou seja, já naquele tempo, naquela época, a Ucrânia tinha capacidade, já desenvolveu a capacidade de atingir em profundidade, no Mar Negro também, e aquele navio que era um navio, era um cruzador, né, uma espécie de um destroyer, era um navio poderoso, um navio que poderia inclusive lançar mísseis nucleares, mas não tinha esses mísseis nucleares a bordo, né? E a vantagem, eu acredito que nessas operações, a Ucrânia ela atribui como uma operação especial o afundamento desses navios, que a Ucrânia diz o seguinte: as nossas forças especiais conhecem esse teatro de operações. Já as russas não temos tanta certeza, porque eles estão se expondo muito e são facilmente alvos toda vez que eles aparecem. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Agora eu quero entrar na segunda parte, que é a tática da Rússia é o terror para toda a Ucrânia, que é uma tática óbvia. A gente tem visto agora pelos ataques o terror dos drones Shahed, que a Rússia agora desenvolveu algumas melhorias nesses drones, dando a eles mais capacidade. Mas não é apenas... No início da guerra, ela atacava o teatro de operações com mísseis russos, atacava as cidades e localidades próximas ao teatro de operações, e os drones acabaram. Os drones russos acabaram, acho que eles não estavam preparados para uma guerra longa. Aí encomendaram os Shaheds, que são basicamente mísseis suicidas, e eles continuam fazendo esse papel, e eles estão tentando saturar os céus da Ucrânia de leste a oeste, né? Apesar da Ucrânia ter derrubado sempre a maioria dos mísseis Shahed, sempre passam mísseis, e eles agora estão de leste a oeste, de norte a sul, fazendo bombardeios com esses mísseis praticamente todas as noites. E agora, ultimamente, a cidade de Kiev, que é a capital, está sendo bombardeada por mísseis e por drones todas as noites, principalmente as noites, né? À medida que a Rússia intensifica seus ataques aéreos contra a Ucrânia, as táticas mudaram visivelmente. Isso foi uma mudança de tática, uma mudança de estratégia, né? Um número crescente de ataques de mísseis e drones, ela visa então as regiões ocidentais. Ela ataca Lviv, ela ataca Lutsk, né? Ela ataca uma série de outras cidades e faz baixas e provoca o terror naquela população que vivia uma calmaria desde o início da guerra. Ela não era afetada pela guerra, agora então já está mais afetada pela guerra. As cidades por toda a Ucrânia sofreram, né? E têm sofrido, e acho que vão continuar sofrendo enquanto essa guerra continuar em andamento, maiores ataques, né? De maneira crescente. O objetivo do ditador russo já foi identificado, isso o próprio presidente ucraniano Zelensky já noticiou, é ele ter a capacidade de lançar contra a Ucrânia todos os dias 1000 drones. Como ele já consegue lançar entre 400 a 700, acredito que não vai demorar para ele atingir essa meta. Eles estão produzindo, eles distribuíram a produção, não focaram apenas em um local só, como algumas fábricas antigas soviéticas que estão sendo destruídas e aí não podem mais fabricar determinados produtos porque tem que remontar toda a fábrica. Então, pelo menos por um determinado tempo, para. Então, eles estão por toda a Rússia, em toda a Federação Rússia, fazendo as linhas de montagem desses drones Shahed, né? Os especialistas acreditam que a recente onda de ataques russos indica claramente mudança na estratégia do Kremlin. Os russos nunca tiveram problemas técnicos para chegar ao oeste da Ucrânia, seja em Lviv ou em qualquer outra região. No entanto, sempre foi uma questão de prioridades. Agora eles massificaram a produção e estão fazendo um uso generalizado de drones Shahed por toda a Ucrânia. E até porque o custo de um drone, tanto para a Ucrânia como para a Rússia, é um custo relativamente barato, é mais barato do que mísseis, e as áreas no oeste da Ucrânia não são tão protegidas, por exemplo, quanto as cidades da linha de frente, que assim mesmo eles furam bastante, e também quanto à capital. Eles mandam ondas
de distração, né, de drones, eles são abatidos, e manda também aí outros drones que passam e conseguem fazer prejuízos, inclusive fazendo vítimas entre os civis, né? Agora a guerra virou uma guerra Rússia contra civis. Putin contra civis usando drones e mísseis, já que eles não estão avançando no teatro de operações, ou quando avançam é um avanço mínimo, irrisório, insignificante. Então a Rússia está apostando nos drones como arma para atingir alvos na Ucrânia, já que a linha de frente está estagnada, aquela famosa guerra de atrito. O cálculo é que os próprios russos fazem é que eles podem infligir danos militares e, ao mesmo tempo, desferir golpes psicológicos. Eles decidiram que ataques em massa com drones valem a pena, principalmente pelos ataques ataques que geram resultados psicológicos que eles, terroristas, fazem contra a população civil. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês, aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.